A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Vamos inclinar nossos rostos, nossos corações diante do Senhor. Vamos estar diante de Deus e não diante dos homens. Amém? Nós nada temos para receber dos homens, mas temos muito a receber do Senhor. Mas para isso temos que estar diante dele mesmo. Amém? Vamos então falar com o Senhor. Obrigado, querido Pai, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, por nos reunir aos teus pés. Pai amado, rogamos em nome de Cristo que o Senhor possa fazer sua preciosa obra. Passa por alto, Senhor, nossas fraquezas, nossas ruindades. Tem compaixão de todos nós. Alimenta-nos de Ti mesmo, Senhor. Fortalece, Pai, nosso homem interior. Toca-nos, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Não permitas que nada nos distraiga do Senhor. Livra-nos de todo mal. Guarda-nos em Ti. Guarda-nos para Ti. Pai, perdoa os pecados do Teu povo. Perdoa os nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Desejamos que o Senhor possa estar entre nós. E sua própria graça de Deus poder preparar nossos corações como ninho para Ti, Senhor. Rogamos que o Senhor possa estar entre nós com alegria, com gozo e não com dor. Para isso oramos. Nos inclinamos ante Ti, pedimos e esperamos, e recebemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nestes dias, na chácara preciosa que o Senhor concedeu aos irmãos para que estemos reunidos, temos visto rapidamente o sentido cristológico das festas que o Senhor instituiu em Israel. Festa da Páscoa, dos pães asmos, das primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. 7 festas relacionadas entre si por 3 principais grupos que nos falam de aspectos importantes, muito importantes de Cristo, que tem significado e tem riquezas e provisão de Deus para nós. Me foi encomendado pelos irmãos compartilhar acerca do Calvário até Pentecostes. E por isso estivemos dando aquela olhada panorâmica acerca daquelas festas, onde certamente aparece a obra da cruz, que é no Calvário, e a obra do Espírito, que é a partir de Pentecostes. Hoje, vamos nos introduzir nos aspectos mais simples, principalmente 2 aspectos: o sangue e o Espírito. O sangue que vem do Calvário
e o Espírito que vem de Deus, em nome de Cristo, que vem do Pai e do Filho. A cruz é muito rica e vamos precisar uma outra reunião para aprofundar um pouquinho mais acerca da cruz, que eu sei que os irmãos que se reúnem têm muito apreço por isso, e eu com vocês também. Não vamos esquecer esses aspectos centrais da cruz, mas por enquanto vamos nos centrar nos dois mais simples, porém sempre necessários, do sangue de Cristo e do Espírito. Essa vai ser a ênfase hoje à noite. O sangue e o Espírito. Essa era a nossa necessidade primária. Por isso, o Senhor veio e a primeira coisa que apresentou para nós é o sangue do seu Filho Jesus Cristo e também o Espírito do seu Filho. O sangue para nos limpar, o sangue para nos lavar, o sangue para tratar com a culpa, com os pecados, as transgressões, com nossa dívida, com nosso passado e também com nosso presente, porque precisamos sempre viver debaixo do sangue. E também o Espírito, para tratar com o nosso presente e para tratar com o nosso futuro. Deus, através do sangue e através do Espírito, Ele vem suprir nossas primeiras necessidades. Nós estou esquecendo aspectos mais profundos da cruz. Mas vamos começar por estas partes mais básicas, porque por aí começou a própria palavra de Deus, os próprios apóstolos e as próprias promessas de Deus pelos profetas no Antigo Testamento. Então vamos começar pelo dia primeiro da igreja, o próprio dia de Pentecostes. Vamos ao livro de Atos dos Apóstolos e vamos abrir ali no capítulo 2. Não vamos ler todo o discurso do apóstolo Pedro, aquele discurso inaugural da igreja no dia de Pentecostes, quando veio com poder aquela investidura prometida pelo Senhor do Espírito Santo. Mas vamos chegar no final do discurso, no capítulo 2. Vamos ler desde o verso 30 os próximos seguintes versos. Atos, capítulo 2, verso 30. Sendo, pois, Davi, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos
por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificasteis, Deus o fez Senhor e Cristo. Aí apresentou o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, morto, ressurreto, Senhor, Cristo, juiz. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E já o Senhor tinha dado a Pedro aquelas chaves para abrir o reino, e aqui está usando as chaves, aqui está abrindo o reino. E já abriu, já todos podemos entrar por estas portas, já foram abertas. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vosotros é a promessa, para vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Vocês veem que quando eles escutam do Senhor Jesus, quem ele era, aquele que eles gritaram que fosse crucificado, mas Deus ressuscitou, assentou à sua destra, fez Senhor e Cristo, foram tocados pelo Senhor. E aí perguntaram, e na resposta podemos tomar das muitas palavras que Pedro falou, duas palavras-chave: remissão dos pecados, dom do Espírito Santo. Assim começou Pedro. Isso foi a primeira coisa que ele ofereceu da parte de Deus para o povo que cresce no Senhor, recebesse, se identificasse com Ele. Rendição dos pecados e o dom do Espírito Santo. Tudo começou por aí. Nós sabemos que sem sangue não há remissão dos pecados. A remissão dos pecados está na base do sangue derramado do Senhor Jesus Cristo. A remissão que vem pelo sangue é a primeira coisa que nós precisamos. Não a única coisa, mas a primeira. Sem sangue, todas nossas bolsas de pecados que carregamos permaneceriam, nos afundando cada vez mais. O primeiro que todos precisamos é do sangue de Cristo. O sangue é por causa da velha criação. O sangue é por causa dos pecados. E os pecados é por causa de nossa natureza pecaminosa, que é uma fábrica de muitos pecados e amontoa muitas culpas acima de nós. Então, o primeiro que Deus sabia que precisávamos é do sangue do Senhor Jesus Cristo. Falamos há pouco que o sangue tem que ver com o nosso passado, ainda que precisamos do sangue todos os dias. Esta mensagem de hoje é para os novos, para os não tão novos, para os velhos, porque todos nós precisamos, todos os dias. Se vai começar,
se já tem muitos anos que começou, você e eu, todos os dias, com suas noites, precisamos sempre do sangue e do Espírito. O sangue e o Espírito. O sangue para limpar e o Espírito para começar de novo. Nada novo teremos a não ser pelo Espírito. Nossa participação no novo homem, na nova criação, nas riquezas de Cristo, se devem ao dom. Dom, graças a Deus. Presente, dádiva do Espírito Santo. Tanto a vida eterna como o Espírito são chamados na palavra de Deus de presentes, de dádivas. De tal maneira amou Deus o mundo que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não se perca, mas tenha vida eterna. A dádiva de Deus é vida eterna. Dádiva não é um préstamo, não é um aluguel, não é uma hipoteca. Dádiva é um presente para quem nada tem com que pagar. Nosso irmão nos lembrava aquela parábola que aquele que tinha uma dívida de 50, de 500, ninguém podia pagar, nem 50, nem 500. Por isso, o que recebemos de Deus, o recebemos como dádiva. Dádiva. Também, sim, a palavra de Deus também fala de galardões. Mas não temos que confundir galardões com vida eterna. Vida eterna é um presente. O perdão é pela graça de Deus. O Espírito também é um dom. O dom do Espírito também é pela graça de Deus. Agora, Deus quer que o que temos recebido pela graça, usufruamos, contemos com isso, trabalhemos com isso. É como aquela parábola das minas, diferente da parábola dos talentos. A parábola dos talentos fala de diferenças de talentos. Alguns tinham 5, outros 3, outros 2. Mas a parábola das minas é diferente. Todo mundo tinha uma mesma mina. E essa mina representa a capacidade de produção que tem o dom que Deus nos deu. A mina foi dada. E essa mina é capaz de produzir. Todos temos a mesma mina. Mas alguns com a sua mina produziram 10 minas. Outros com a mesma mina produziram 5 minas. E outros somente uma mina. E outros se esconderam nela e não colocaram nela a produzir. A mina não foi algo que eles mereceram. A mina não foi algo que eles compraram. A mina foi dada para eles. Mas, quando veio o Senhor e perguntou a cada um: que fiz com sua mina? Agora chegou a hora do galardão. Galardão é diferente de presente. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Seja sobre 10 cidades. Qual foi a diferença? O tipo de negócio que cada um fez com o que recebeu de presente. A palavra-chave que o Senhor usou para ele foi: negociai, entretanto que eu volto. A mim não foi um presente, mas agora temos que colocar a funcionar o que recebemos de presente. Temos que trabalhar com o que nos foi dado. Nos foi dada a vida, nos foi dado o Espírito.
E no lado dos talentos também nos foram dados diferentes talentos. Tudo isso para trabalhar. E o Senhor Jesus falou que quando Ele voltasse, Ele recompensaria a cada um segundo as suas obras. Já não está falando da salvação, porque já a salvação já deu antes dele vir. Já Ele nos deu vida eterna, já nos perdoou, já nos fez filhos, já somos salvos, temos vida eterna. O que se vai decidir no tribunal de Cristo não é nossa salvação, mas nosso lugar no reino. Vai ser um governador de uma Decápolis, ou de uma Pentápolis, ou vai ser somente um cidadão, mas não governador, não prefeito. Então a palavra de Deus se diz que há galardões. E tem que ver com nosso negócio com Deus. O Senhor Jesus veio se ocupar dos negócios do Pai, e o Senhor Jesus deixou seus negócios em nossas mãos. E Ele vai galardoar, não com salvação, porque a salvação não é um negócio nosso. A salvação é um presente. Há uma grande diferença entre o que é presente e o que é galardão. A vida eterna é um presente. O Espírito Santo é um presente. Cristo em nós é um presente. Mas, que fazemos nós em Cristo para Cristo tem o sentido de ser reconhecido também por Cristo como um galardão. Eis que venho pronto, e não disse para recompensar com vida eterna aqueles que creram, não. Para recompensar, para galardoar a cada um segundo as suas obras. A vida eterna se recebe não segundo as obras. A vida eterna não se recebe pelas obras, não por obras, para que ninguém se glorie de que mereceu a salvação. Ninguém merece nem pode se salvar. Ele nos tem que dar a salvação. Ele nos deu seu sangue para nos limpar, nos perdoar, nos deu seu Espírito para nos regenerar, nos fazer filhos. Mas cada filho que nasce é um servo de Deus que nasce. Não há filhos que não sejam servos. O filho primogênito veio servir, veio como servo de Deus, se ocupar nos negócios do Pai. Não para ser salvo, porque Ele é eternamente salvo. Ele nunca foi perdido. Então, amados, não temos que confundir o presente com o galardão. O galardão não é a salvação eterna. Salvação eterna é um presente, uma dádiva de Deus. Igualmente o Espírito também é uma dádiva. Então fizemos esta digressão, porque sim há um lugar para galardão, mas tem que ver com outras coisas. Mas o assunto agora principal é a dádiva. O primeiro que Deus quer que nós recebamos. Nós recebemos mais do que compreendemos. Quando recebemos Cristo, e Ele veio pelo Espírito a nosso coração, já recebemos tudo, mas não conhecemos ainda o que recebemos. Vamos começando a conhecer o primeiro volume da enciclopédia, que fala do perdão. Mais coisas temos, mais coisas nos foram dadas, mais coisas em Cristo já estão em nós. Todas as bênçãos espirituais foram colocadas em Cristo. Tudo que pertence à vida e à piedade ou semelhança de Deus já nos foi dado também. O verbo é dar, dado, nos foi dado. Tudo que pertence à vida, tudo que pertence à piedade, nos foi dado por seu divino poder. E é nosso e temos, está conosco. Mas olhe comigo, por favor, aqui, Filemão, para entender por que é preciso não só ter, sino conhecer, crendo o que temos. Filemão, alguns irmãos já lembrarão isto, mas tem muitos outros irmãos. Vamos voltar de novo.
lembrar Filemão. Tem um só capítulo, vamos ler desde o verso 4. Disse Paulo a Filemão: dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que, olha aqui o objetivo da oração de Paulo por Filemão. A Bíblia fala que temos que fazer menção uns dos outros, especialmente se nosso irmão está pecando, temos que pedir a Deus que lhe dê vida. Se alguém surpreende seu irmão em algum pecado que não seja de morte, é dizer que Deus não tenha decidido tirar o irmão desta terra um pouco mais cedo. Se Deus ainda permite que esse irmão continue na terra um tempo mais. Se você vê que seu irmão está pecando, o que você tem que fazer? Falar com todo mundo? O que tem que fazer é orar a Deus. Pedirá a Deus. E Deus lhe dará vida. Porque o que nós precisamos é vida. E Deus fará fluir a vida de Cristo que está nela. O Espírito Santo que ele recebeu se moverá e fluirá. E esse irmão terá mais fortaleza. Não sabe por que amanheceu tão contente, com desejo de buscar a Deus. E assim vai pedir perdão, vai se arrepender e vai caminhar com Deus. É o que temos que fazer se um irmão peca. Mas aqui Paulo está tratando com outro irmão que não está pecando, é o Filemão. Filemão tem fé, Filemão tem amor, Filemão está servindo ao Senhor na igreja, é um servinte, é um ministro, que é um servinte do Senhor e da igreja. E Paulo começou a orar, e olha o verso 6, aí está a chave. Dice, para que estava Paulo dando graças e lembrando-se de Filemão nas orações? Dice, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente olha onde está a base da eficiência, onde está o sustento da eficiência, da comunhão, da fé. Diz aí, no pleno conhecimento de tudo bem que há em nós. Aqui diz para com, mas a palavra pode se traduzir por Cristo. Olha o que está falando, existe algo que se chama tudo o bem que há em nós, por causa de Cristo. Quando nós recebemos Cristo, em Cristo veio a nós algo que Paulo chama tudo bem que há em nós. Por causa de Cristo, nós recebemos nele tudo bem. Mas Paulo disse, vou orar por Filemão para que quando ele esteja compartilhando a fé, sua comunhão na fé seja eficaz. Mas ele disse qual é o segredo da eficácia. Eficaz no pleno conhecimento de aquele bem, tudo que está em nós. Na medida que você vai conhecendo espiritualmente e crendo tudo o que foi dado para você em Cristo, você vai sendo mais eficaz. A eficácia radica na epignosis, pleno conhecimento de tudo o bem que há em nós. Já nos foi dado, mas não conhecemos ainda tudo que nos foi dado. É nosso, mas nem sabemos. Você lembra que falávamos de um exemplo que vou repetir por causa dos irmãos mais novos, os que vêm de outro lugar, os que já conhecem a história me perdoam. Veio e entregou para você um sobre, um envelope com $10.000. Mas você não sabe que é o que está no envelope. Está fechado, você tem que abrir. É vosso, até o nome. Mas você não sabe que aquele envelope, você tem medo
Que tal que seja uma citação do juiz para ir responder por aquilo? Porque nosso coração sempre tem esse sentimento de aquele juiz vai me cobrar isso, vai me cobrar aquilo. Ele deu um presente para você, coitado de você, coitado de mim. Ele só não pode dar de presente por nos coitados. Todos nós somos coitados demais. Ele não vai vir como um juiz dos coitados. Ele vem salvar os coitados, trouxe o envelope para você. Mas você, como pensa que essas coisas que vêm do juiz pode ser uma cobrança, você não abriu aquele envelope. Você guardou, você tem $10.000. São seus, mas você não sabe. Você tem e não sabe. Não que não tem, você tem, mas não sabe. Como não sabe, você não usa, você não usufrui, você não desfruta. Até que alguém tem que falar, irmão, vamos abrir esse envelope, seja valente. Tem que enfrentar alguma citação, vai abrir. E vão aí abrindo aquele envelope, uma notícia para você, para suas necessidades, e até para ajudar os outros nas deles. Agora você sabe o que tinha faz tempo. Não pagou água, não pagou luz, tem tudo esse serviço. Mas você tinha para pagar tudo e ajudar os demais. Mas você não sabia. Mas você tinha. Quando você recebeu Cristo, você recebeu um envelope maior. Mas você não sabe quanto bem há em nós por causa de Cristo. Por ter recebido Cristo, temos recebido além do que conhecemos. E o que Deus está nos conduzindo é ir abrindo aquele envelope e começar a contar. Meu Deus, inescrutáveis riquezas do Cristo que está em nós. E por isso nossos irmãos têm estado nos falando, Senhor. O Senhor tem falado na Bíblia de tremendas palavras da Bíblia, são supereminente grandeza do seu poder, mas não no seu, não, para conosco os que cremos. Supereminente grandeza do seu poder para conosco os que cremos. Tanto poder que Deus tem à nossa disposição. O agir de Deus está esperando gente que creia, gente que queira contar, gente que, Senhor, eu não vou viver como na miséria. Depois deste dom, este envelope imenso, Senhor, eu não vou ficar contente vivendo sozinho, só comigo mesmo, não. Muito aburrido viver comigo. Pergunta para minha esposa. Trouxe ela para isso. Precisamos viver com o dom. O dom. É o dono, é o dom. Amém? Então, se Filemão conhecia, cria, sua comunhão seria eficaz. Teria efeito para Deus. Deus poderia recolher do trabalho de Filemão. Mas Filemão precisava conhecer tudo que tinha por causa de Cristo. Então nós vamos nos deter nos inícios, nas coisas mais básicas, falando coisas entre aspas, o sangue, o espírito, são somente linguagem da minha parte. Mas vou falar, isso que Deus nos deu, é muito grande. Muitas vezes nossos crentes, ainda que sabemos que somente podemos estar diante de Deus pelo sangue, pretendemos chegar diante de Deus na base de outra coisa. O que aconteceu com Caim? Caim chegou com flores, mandiocas, batatas, tudo que é fruto da terra, tudo que ele produziu, todo aquele suor do seu rosto. Ele chegou intentando agradar a Deus,
Se esqueceu que nem seus pais podiam estar diante de Deus, escondidos naquele biquíni que falou no seu irmão, de folhas. Abel lembrou que Deus tinha feito alguma outra coisa. Deus pegou um animal, provavelmente um cordeiro, não fala, mas pode ser. Não pode dizer que não. Pode ser. E cobriu a eles com aquele animal. Então Abel falou, eu conheço essa história. Eu não vou chegar com batatas. Não. Vou chegar com cordeiros. Ele chegou escondido detrás dos cordeiros. E Deus recebia ele, Deus compreendeu. E aceitou a oferta de Abel, que era um cordeiro para ser sacrificado por si acaso. Mas no nosso caso já não é por si acaso, é de seguro. Às vezes pensamos que por si acaso, mas não é por si acaso. Sempre, todos os dias, quando chegamos ao culto, depois de evangelizar, depois de orar, depois de ler a Bíblia, temos que chegar através do sangue. Não podemos chegar na presença de Deus na base da música. Não podemos chegar na presença de Deus na base do bom dia que tivemos hoje. Hoje fui muito solidário com a gente. Hoje havia um mendigo lá e eu dei uma moedinha para ele. Até os evangélicos nós esquecemos que só podemos estar na presença dele pelo sangue. Nunca por ser outra coisa. Não por ser evangélicos, sino pelo sangue. Nunca estaremos na presença de Deus noutra base que pelo sangue. Nunca temos que nos esquecer. Não temos que permitir nenhuma autocomplacência. Hoje foi, jejuei 40 dias. Tem muita gente jejuando 40 dias para merecer alguma coisa com huelga de fome. Não sei se me entende, não sei como se fala. Greve de fome. Você pensa que você pode chegar a Deus com greve de fome? Que na base, nos méritos da greve de fome, você vai receber de Deus alguma aprovação? Sim, tem jejuns na Bíblia, mas a base para chegar diante dele é o sangue. No jejum. Você pode ler a Bíblia e tem que ler, tem que aprender a ler, tem que desfrutar. Mas quando vai chegar diante do Senhor, pelo sangue. O Senhor falou em Êxodo capítulo 12. Vamos ler esse verso. A maioria conhece de memória, mas temos que lembrar os que não, que são poucos, mas por causa deles, vamos ler aí. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Aí o Senhor vem falando. Vamos ler também desde o verso 12. Porque naquela noite da Páscoa, passarei pela terra do Egito. Quando aquele anjo passou, era o próprio Senhor que passava. Aquele anjo representava, era um instrumento. E ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue, nada mais. No outro, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós. Isso que quer dizer Páscoa. Passarei por vós. Passar por alto. Vou me esquecer o que vocês são e o que vocês fizeram. Porque estou vendo o sangue de um cordeiro que pagou por vocês. Eu não estou vendo aquela moedinha só.
que nós damos uma moedinha e roubamos muitas mais. Fazemos uma obra boa e muita jactância. Não é assim? Mas que Deus vê? Verei o sangue. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Quando eu vir o sangue. Amados, temos que ter clara consciência do valor que para Deus tem o sangue. Isto que vou falar aqui, estou devendo a nosso irmão Washmanin. Alguns dos irmãos aqui tenho visto que têm lido, oxalá possam ler os que não, aquele livro da vida cristã normal. E junto com ele tem um outro chamado A Cruz na Vida Cristã Normal, onde ele fala do valor do sangue em 3 direções. Eu não pretendo ser hoje original, tenho que falar a verdade, que propriedades da igreja. Amém? Vamos ter presente isso. Primeiramente, o sangue tem valor para o próprio Deus. É Deus que fala, eu, quando vir o sangue, vou passar de vocês. O juízo não vai entrar em vocês, porque já o juízo caiu naquele cordeiro, inocente. Eu não posso ser injusto. João disse que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Não somente Deus é misericordioso, Deus é justo. Por que disse que Deus é justo para perdoar? Porque já o Cordeiro de Deus pagou o preço. Deus não vai cobrar no Cordeiro e depois vai cobrar em você de novo, que reconheceu seus pecados, se arrependeu e creu, se confiou no sacrifício do Cordeiro. Deus não vai cobrar de você o que aceitou cobrar do Cordeiro. Por isso Ele não somente é misericordioso, mas Ele é fiel e é justo para perdoar. Você está na presença de Deus porque Deus é justo para perdoar você, porque você não tem outra esperança, não tem onde mais ficar prendido, sino daquele sacrifício que Ele fez por você. Nunca temos que ficar prendidos de nada, nada que fizemos, nada que merecemos, nunca merecemos nada, não. O sangue. O Senhor já falou o valor que o sangue do Cordeiro de Deus tem para Deus. Deus conhece seu Filho. Deus conheceu a fidelidade do seu Filho. A humilhação, o preço do seu Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. O Pai nos está mostrando o Filho. E ao mesmo tempo o Filho nos está mostrando o Pai. Mas o Pai é que valora o que seu filho é, o que seu filho fez e faz. Já fez, morreu por nós. E na base daquele sacrifício, ainda continua intercedendo por nós, nessa base. E Deus não é injusto com seu filho. Ele mesmo planejou para nos salvar esse caminho. Então, se Deus diz que o sangue do seu Filho tem valor para Ele, nós não temos nunca que estar baseados em sentimentos, em méritos, porque nossos méritos nunca vão ser suficientes. E nossos sentimentos, amados, são muito inestáveis. Nossas emoções são como um ascensor que sobe e desce. Se você vai estar confiando no que você sente, o diabo vai brincar com você. Hoje você sentir você, a Rainha Elizabeth, Napoleão. E depois, você não é nada. Quando você está feliz, vai fazer chorar. Depois, quando está chorando, quer fazer rir. Sempre vai criticar você. Se você vai para a direita, fala que por que não foi para a esquerda. Se foi para a esquerda, tinha que ir para a direita. Você nunca pode confiar nos seus sentimentos.
A única coisa que Deus deu a você para confiar é no sangue do sacrifício do Cordeiro. Não tem que olhar para você. O Senhor falou, olha para mim e seja salvo. Olha para mim. O que o Senhor deu e o que é nossa salvação. Nos deu seu Filho, seu sangue, sua vida, seu Espírito. Aí está a nossa segurança. Nunca mais a vida religiosa que temos tido, nunca mais. Nunca mais sentimentos, nunca mais emoções. Nada senão o sangue. Deus fala, eu virei quando eu vir o sangue. Você está coberto. Ele olha para você e ele não vê você, ele vê o sangue. Quem queria que Deus olhasse para nós era Balaão. Balaão falou para Balaque, vamos ver, vamos amaldiçoar o povo por aqui, olha por cá. E quando eu vou amaldiçoar, Deus muda a maldição em bênção. Vamos buscar outro defeito por outro lado. Foi buscar outro defeito lá, por aqui agora sim, olha esse povo terrível, vamos amaldiçoar desde aqui. E Deus trocava a maldição em bênção. E depois Deus falava de uma maneira que Balaão não entendia. Quão formosas são as suas tendas, Israel. Um povo que não será contado com as gentes. Eu não estou vendo iniquidade de Jacó. Será que não tinha iniquidade lá nas barracas? Por que Deus não via iniquidade em Jacó? Balaão via, Balaque via, os moabitas viam, até eles mesmos sabiam. Mas Deus não via, porque eles estavam cobertos pela expiação. O que Deus via era o sangue que naquele tempo só cobria. Agora não só cobre, agora limpa, lava, purifica. Mas naquele tempo só cobria. Mas o sangue de Cordeiro só figura do sangue de Cristo. Cobria os pecados e Deus olhava e só podia abençoar. Não via iniquidade porque a expiação estava cobrindo. Quanto mais agora que o verdadeiro Cordeiro, o verdadeiro sangue. Quando Deus vê a igreja, disse, quão formosas são as tuas tendas, ó minha igreja. Não há iniquidade nela. Por quê? Só por causa do sangue. O sangue tem valor para Deus e tem que ter o mesmo valor para nós. Agora vamos sair para Hebreus. Vamos a ver em Hebreus, capítulo 9 da Epístola aos Hebreus, verso 14. Hebreus, capítulo 9, verso 14. Aí diz assim. Muito mais, aleluia, muito mais. Porque já vinha falando das purificações, não? Dos touros, da cinza, que cobria e purificava a água de purificações. E agora chegamos no Novo Testamento, tem que falar muito mais. Muito mais o sangue de Cristo, já não de touros. De Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então agora fala de uma segunda direção de aplicação do sangue. Quando Deus diz, quando eu vi o sangue, aí é o sangue diante de Deus. Mas agora fala o sangue diante de nossas próprias consciências.
Porque, amados, a Bíblia ensina que às vezes nossas consciências ficam enfermas. Uno pensaria que a consciência não poderia se enfermar, mas acaso não lembramos os versos que falam daquelas consciências caterizadas, de más consciências? Dice Paulo, eu sei, confio no Senhor Jesus, que nada é imundo em si mesmo, mas para aquele que pensa que algo é imundo, para ele é. E Paulo adverte que nos últimos tempos, espíritos de demônios estariam perturbando as consciências das pessoas, mandando coisas religiosas e eles tratando de agradar a sua consciência, prejudicada por demônios. Os demônios podem imiscuir-se com as consciências humanas. Proibirão casar-se, mandarão se abster de certos alimentos que Deus criou para nós participar com eles com ação de graças. Mas o inimigo diz, não, você não pode comer carne, não. Não vai tomar um pouquinho de vinho, não. O que vai dizer o pastor? Eu sei que não é o pastor Glênio, não. Mas você me compreende? Diz apostasia da fé. Quando nós ouvimos essa palavra apostasia da fé, que nos posteriores tempos muitos apostatarão da fé, imaginamos que a apostasia da fé vai ser aquela gente terrível que faz pecados abertos. Não. Quando você vê o contexto da apostasia da fé, é religiosidade. É isso que fala. A apostasia da fé não pode comer, não pode beber, não tem que sentar, não tem que parar. Rudimentos do mundo. Demônios. Não deixando tranquila a gente. E não nos damos conta que são eles. Nós achamos que é a nossa santidade, nossa classe. Hein? Somos melhores que os demais. E são demônios que não deixam você tranquilo. Não pode comer, não pode dormir, tem que madrugar, tem que viver debaixo de regulamentos. Você pensa que está sendo melhor que todos e você está sendo brincado. Os demônios estão brincando com você. A gente não tem fé no Senhor e aquilo que não provém de fé, que é pecado. Tudo é pecado. Antes podia passar na frente daquela rua, mas como tem um cinema lá, passa por esta avenida. Mas depois já tem que passar pela outra, porque que tal que alguém esteja pensando que estou querendo entrar lá, então... Que problema se coloca no outro cinema, na outra avenida, meu Deus? Vai ter que dar uma volta pela cidade, vai encontrar os prostíbulos lá fora, não vai poder viver. Não vai poder viver. Amados, os demônios brincam com as consciências. Há um relacionamento entre conhecimento e consciência. Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 8, capítulo 10. E se você tem conhecimento, sua consciência funciona diferente de um irmão que não tem conhecimento. Você, por amor ao seu irmão, tem que ter em conta a consciência do outro, por amor a ele. Não sei agradar a si mesmo, mas você tem liberdades que outros não podem ter. Deus quer que todos tenhamos liberdade em ser livres diante de Deus, ter liberdade para andar em Cristo. Mas as pessoas que não andam em Cristo, andam debaixo daquela nuvem de regulamentos de demônios. Demônios religiosos, hipócritas. Proíbem isto, proíbem aquilo, e todo mundo tratando. Quanta gente evangélica está debaixo dessa nuvem. Mas o Senhor tem que também reunir nossa consciência. Consciência boa, não má, não cauterizada. Consciência que está em Cristo. Bem-aventurado aquele que se condena a si mesmo no que aprova. Pessoa que vive na presença de Deus, na graça de Deus em paz. E aqui este verso que estamos lendo, 14, de Hebreus 9,
fala de aplicar também o sangue a nossas consciências. Nunca procure fazer algum truque psicológico, né? Uma confissão positiva, nova era, hoje muita gente cheia com olé, eu sou filho de Deus, eu sou perfeito, eu sou partícula de Deus. Está repetindo coisas mentirosas, ele não é nada disso. Mas está falando como um lourinho. Isso é nova era. O diabo conhece algumas frases da Bíblia e coloca fora de Cristo, a gente repetir como uma cotorinha. É verdade. Mas por causa do Senhor Jesus, pelo seu sangue, o sangue de Cristo, quanto mais o de Cristo, quanto mais o seu sangue purificará nossas consciências de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Porque quando você está acusado, quando a consciência está pesada, você não quer nem evangelizar ninguém. Você não pode servir a Deus. Você acha que Deus já acabou com você. Mas o Senhor quer saber que não. Ele amou você ainda quando estava morto. Ele veio e Ele pagou o preço antes de você nascer. Ele já pagou o preço para seus pecados ser perdoados. Você já nasceu no século XX. Jesus morreu por você no século I. Ele já tinha tudo preparado para você ser acolhido. Deus está esperando você. Deus não está buscando você para matar você, não. Deus ama você. E agora Ele quer que o mesmo valor que para Ele tem o sangue do seu Filho, o Cordeiro de Deus, esse mesmo valor a sua consciência lhe dê a esse sangue. Quanto mais o sangue de Cristo purificará nossas consciências de obras mortas para poder servir a Deus, para poder se dispor a servir a Deus. Porque quando você sabe que foi perdoado gratuitamente, que Deus ama você, você diz, Senhor, aqui estou, o que eu preciso fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Mas se você tem aquela consciência acusada, você não quer ir à reunião, porque vão partir o pão, vão dar a Santa Ceia, eu vou ter que comer aquele pão. Você vê, mas quando você tem a consciência em paz pelo sangue, você se dispõe a servir. Você está presente, não na base dos méritos, na base do sangue. E vocês sabem qual é a terceira direção que temos que aplicar o sangue? Aí está Apocalipse 12. Vocês lembram? Apocalipse capítulo 12. Aí está uma terceira direção. Verso 10 e 11. Agora veio a salvação, é a voz do céu. O poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador. O acusador. Esse outro que molesta sempre. Sempre está colocando o pé para você tropeçar e depois cair acima de você. Sempre. Ah, mas eles fizeram. Ah, Jó, mas você tem guardado Jó, mas deixa eu provar Jó e vai te mostrar. Isso é o inimigo, ele faz isso não só com Jó, fiz com Simão, faz com você. Com todos os irmãos ele faz isso. Ele é o acusador dos irmãos, não dos filhos dele, dos irmãos. Os filhos dele estão de festa, pecando com festa. Mas os crentes às vezes, meu Deus. E diz aqui, foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Ele usa aquela ata de decretos. Deus, você falou que aquele que fizer isso tem que morrer. Olha o que ele fez. Mas graças a Deus que Jesus, quando morreu,
rasgou a ata de decretos que nos era contrária, que usavam os inimigos. Agora já não pode usar mais. Mas você tem que saber manter em pé debaixo do sangue, diante do trabalho esgotador do acusador. Então diz aí, eles, pois, venceram o acusador por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Eles deram testemunho do que o Senhor fez por eles e deles. Ele morreu por nós, Ele nos crucificou, Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou, Ele nos sentou com Cristo em lugares celestiais. Esse é o testemunho deles. Qual é o testemunho que Deus nos deu? Que Deus nos deu vida eterna. Aquele que tem um filho tem vida eterna. Esse é o testemunho. Qual é o nosso testemunho? Que Deus nos perdoou, nos regenerou, nos estabeleceu como seus filhos, novas criaturas, sacerdotes, reino, membro do corpo, instrumento de justiça em Cristo Jesus. Esse é o nosso testemunho. O sangue, eles venceram o acusador pelo sangue, e graças a estar limpos pelo sangue, agora podem dar testemunho do que Deus fez por eles e fez deles. Amém? Amém. 3 direções nas quais o sangue tem valor. Diante dos olhos de Deus, diante de nossas consciências e diante do acusador dos irmãos. Só vamos responder com o sangue do Cordeiro. E vamos nos apresentar e nos manter aí como filhos vivos dentre os mortos, nos apresentando a Deus como instrumentos de justiça, não na base do que somos, sino na base do que Ele é e que Ele fez e que Ele nos fez, o que Ele nos deu. Amém? Agora passamos à segunda parte. Será que teremos tempo para a segunda parte? Qual é o horário de saída? Não, em sério, estou falando em sério. Vamos pelo menos a iniciar. Depois, se Deus quiser, vamos continuar. O sangue é a provisão de Deus para tratar o que já aconteceu de ruim. Mas precisamos, depois vamos falar mais da cruz. Por enquanto vamos falar do Espírito, porque aqui esses dois são os primeiros elementos que Pedro apresentou. Remissão dos pecados e dom do Espírito Santo, que são os mesmos elementos do novo pacto. Vamos ver o novo pacto? Vamos ver juntos Jeremias e Ezequiel, que está depois reunido lá em Hebreus. Jeremias 31. Verso 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, disse o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim Deus começa, anunciando perdão e anunciando uma obra do seu Espírito em nosso ser, em nosso coração, em nossas mentes. E essa promessa se complementa com Ezequiel, capítulo 11. Isso que aparece lá em Hebreus. Ezequiel,
capítulo 11. Versículo 19. Dar-lhes-ei um só coração. Como começa com o primeiro verbo? Dar-lhes-ei. Aleluia, glória a Deus. Você não vai ter que comprar. Não é alugado. Não é emprestado, não é uma hipoteca. Dar-lhes-ei. Aleluia. Você é recebedor? Nós somos crentes, amém? Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo, porei dentro deles. Tirarei. Quem? Quem vai tirar? Ele. Você pode tirar? Às vezes nós queremos tirar, mas ele falou, eu que vou tirar. Aleluia! Senhora, nosso coração é teu, tira o que tenha que tirar, tudo, coloca de novo. Amém? Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei, aleluia, de novo, dom. Darei coração de carne para que andem nos meus estatutos. Para nos poder andar, temos que receber dom. Les darei para que andem. Você não pode andar se não recebe. Mas Ele lhe dá para que ande. Aleluia. Podemos andar se recebemos. Amém? E diz, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Que coisa maravilhosa. O Senhor colocando seu Espírito para Ele nos fazer andar. Você viu as coisas principais do novo pacto? As cláusulas que Deus mesmo colocou nesse pacto novo? Aí falou de perdoar nossas iniquidades, não se lembrar mais delas, e também colocar novo coração, novo espírito, colocar seu espírito em nós e Ele nos fazer andar. Irmão, não é glorioso isto? Que Ele decidiu nos fazer andar. Ele sabe que se Ele não nos dá, não vamos andar. Então Ele falou, vou dar. E vai andar. Aleluia. Então nós recebemos e andamos. Amém? Sim ou não? Ah, porque às vezes só amém parece que não está crendo muito. Se Ele dá, você não vai andar? Como não vai andar se Ele dá? Ele nos deu o seu Espírito para nos fazer andar. Ele nos perdoou o sangue e nos deu o seu Espírito. E Ele mesmo escreve agora em nossas mentes. Agora compreendemos. Ele escreve em nosso coração, Ele se encarrega de tirar o nosso velho, e Ele se encarrega de nos dar novo, e Ele se encarrega de nos fazer andar. Para que Ele os ande, eu vou dar. E o que Ele fez? Amados, o novo pacto já foi estabelecido no sangue do Cordeiro. Quando o Senhor Jesus Cristo veio e falou, este é o novo pacto no meu sangue. Claro que Ele fez este pacto primeiramente para Israel, e a casa de Judá, que são os primeiros. E quando Israel volte para lá, vai acontecer de novo quando eles recebam de novo o Senhor. Mas nós entramos aí, amados, porque nós somos os membros de Cristo. Lembre-se de Gálatas. Nós somos herdeiros da promessa por causa de Cristo. Nós temos recebido o Senhor, somos os membros dele. Então a herança que a promessa... A herança da promessa é para o semente. E Cristo é a semente herdeira. E nós somos os seus membros, porque nós recebemos Ele. Certamente que Ele fez este pacto para com Israel e a casa de Israel, mas na cruz passou para nós.
A bênção que era para Abraão passou aos gentios na cruz. Sim ou não? Ele fez este pacto com Israel. Mas nós entramos aí por causa de Cristo. Porque nós recebemos o Messias de Israel. Deus sempre falou para Israel que aqueles gentios que queriam viver como eles lá, eles tinham que considerar eles como se fossem um povo. Que eles tinham que lembrar que no Egito eles foram estrangeiros, que eles conhecem a alma dos estrangeiros e que eles têm que ter os gentios que querem viver com eles como se fossem do próprio povo. Ele não fez diferença. Se lembra? Isso está mostrando que ele incluiria os gentios na cruz. Agora na cruz de Cristo, que agora estamos falando do sangue de Cristo, da cruz. Mas também na cruz se acabou com esse assunto de judeus e gentios, se acabou. Não é que tem que se acabar, irmão, se acabou. Não, oxalá vai acabar. Não, oxalá não, acabou. Já não há mais judeus nem gentios em Cristo. Tudo terminou, essa diferença terminaram de raça, de classes. Tudo acabou. Ele ressuscitou e entrou do mesmo jeito nos de Jerusalém e nos da casa do Cornélio. Mas também eles, Deus também deu a eles o mesmo Espírito que a nós. Exatamente, assim foi. Deus nos deu o mesmo Espírito. E falou para eles, muitos de vocês vão estar olhando de longe, quando venham sentar-se à mesa do Senhor, gente do Oriente, lá, Watchman Nee, Stephen Kahn, lá da China, irmão lá de Sul-América, lá do Brasil, aqui os irmãos, gente do Norte, Sul, e muitos dos judeus que esperavam no Messias e não receberam, vão ficar fora. E muitos que vêm de muito longe vão estar dentro. E já estamos dentro. Amém? Então, amados, sangue e espírito, a primeira necessidade. Sem o espírito não tem começo. Sem espírito não tem regeneração, não tem renovação, não tem vivificação, não tem glorificação, não tem parte na unidade do corpo, não tem vida eterna, não tem natureza divina. Tudo isso é graças ao Espírito. O primeiro que todos os dias e sempre precisamos é do sangue e do Espírito. Com a ajuda do Senhor, depois vamos continuar. Mas por hoje vamos parar. Vamos dar graças a Deus. Vamos dizer, Senhor, obrigado. Vamos receber com fé. Vamos agradecer. Vamos dizer, Senhor, obrigado pelo presente eterno, que é para sempre. Amém? Querido Pai, agradecemos ao Senhor esta nova oportunidade de relembrar esta preciosa Tua palavra, as Tuas promessas fiéis pelas quais somos participantes da natureza divina. Querido Pai, agradecemos o Teu amor. Rogamos que Teu Santo Espírito repose sobre todos os irmãos, concedendo revelação, concedendo certeza, concedendo alegria, o gozo daquele que recebeu tamanho presente. Oh, querido Pai, nos ajuda a viver pela vida de Cristo, debaixo do Seu sangue, pelo Seu Espírito, fluindo em nosso interior. Queremos, Pai, conhecer o que a Tua palavra fala, a super eminente grandeza do Teu poder para conosco os que cremos. Pai, aqui está Teu povo, para viver pela Tua provisão, pela Tua graça, como novas criaturas, se apresentando a Ti na liberdade de ter sido perdoados,
reconstituídos, feitos reis, sacerdotes, filhos, membros, instrumento de justiça. Pai, envia teu povo no poder do Espírito, na simplicidade e riqueza da fé de Cristo Jesus, em seu santo nome. Amém. E amém. Muito obrigado, irmãos. Paso sube hasta el Calvario, gota a gota sudó su dolor, pero ese amor tan divino e incomprendido le dio a la cruz y allí murió. Paso a paso sube hasta el Calvario, gota a gota sudó su dolor, pero ese amor tan divino e incomprendido le dio a la cruz y allí murió. Pero esa muerte suya no es para muerte eterna, sino que en sacrificio se dio por ti, por mí, y al entregarse todo en expiación perfecta, compró consigo mismo nuestra salvación. Pero esa muerte suya no es para muerte eterna, sino que en sacrificio se dio por ti, por mí, y al entregarse todo en expiación perfecta, compró consigo mismo nuestra salvación. Pero esa muerte suya no es para muerte eterna, sino que en sacrificio se dio por ti, por mí, y al entregarse todo en expiación perfecta, compró consigo mismo nuestra salvación. Paso a paso sube hasta el Calvario, gota a gota sudó su dolor, pero ese amor tan divino e incomprendido le